Começa a discutir hoje uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vai vendo. Carol Rosito já está aqui no telão para contar que a proposta foi aprovada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e precisa ser debatida antes de ser votada no plenário. Quais são esses próximos passos e qual a temperatura por aí? Carol, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa proposta de emenda à Constituição, de fato, já foi incluída na pauta do plenário do Senado. Mas, a partir de hoje, os senadores vão começar aquela fase de discussão, né? Isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai cumprir o rito regimental de 5 sessões antes de iniciar, então, a análise dessa proposta, a votação em si, né? Com esse cronograma, a expectativa de votação é a partir do dia 8 de novembro, ou já na data do dia 8, só depois do feriado. A gente lembra que essa PEC, ela propõe ali impor alguns limites, né, para os poderes dos ministros de cortes superiores, especificamente falando, claro, do Supremo Tribunal Federal, em relação, por exemplo, a decisões monocráticas, aquela decisão que é tomada unicamente por um magistrado. Também, Elisa, discute a questão do prazo do pedido de vista, né? A gente lembra que, atualmente, quando um ministro, durante um julgamento, ele pede mais tempo para analisar esse assunto, ele não tem um tempo máximo, uma previsão máxima para devolver esse assunto para o plenário da Corte. E aí, justamente, essa PEC vai determinar um prazo de, no máximo, 6 meses para que esse magistrado possa analisar por mais tempo a ação que está sendo julgada ali em questão. Tudo isso está sendo discutido dentro dessa proposta, que até, de certa maneira, ali um pouco polêmica aqui dentro do Congresso Nacional. O autor dessa proposta, o senador Oriovisto Guimarães, disse que a intenção é equilibrar os poderes e retira ali qualquer tipo de crítica em relação a esse texto, dizendo que não é nenhum tipo de retaliação. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também vem defendendo essa discussão aqui dentro, justamente por conta, né, dessa tensão entre os poderes que a gente vem acompanhando diante de alguns temas que estão divergindo entre o Congresso Nacional e também o STF, até como a própria questão do marco temporal, né, da demarcação das terras indígenas, assunto que está sendo discutido ao mesmo tempo, tanto no Judiciário como também no Legislativo. Alguns líderes dizem sim que há clima para votar essa proposta de emenda à Constituição nas próximas semanas, nos próximos dias lá no Senado. Alguns líderes governistas afirmam que não tem tempo hábil mais para discutir. A gente lembra que proposta de emenda à Constituição precisa ser analisada em 2 turnos, é uma PEC, precisa de um quórum alto também. Lá no Senado, pelo menos a aprovação de 49 senadores dos 81, e que não teria tempo para passar pelo Senado e vir aqui também para a Câmara dos Deputados. De qualquer maneira, Elisa, de fato hoje começa então a contar esse prazo de 5 sessões para o início das discussões e a gente vai acompanhar para ver se de fato o texto será colocado em votação a partir do dia 8 de novembro, que é o cronograma aí determinado pelo presidente do Senado, também junto com líderes e o autor dessa proposta, o senador Oriovisto Guimarães. A gente está acompanhando, viu, de perto esse assunto aqui no Congresso. Eu volto com você. Maravilhosa, Carol Rosito, trazendo para a gente todo esse retrato da PEC discutida dentro do Congresso Nacional. Mas e aí, de que maneira isso pode ir para frente, hein? Basília Rodrigues, as lideranças estão pressionando para votar a PEC, né, que limita os poderes do Supremo ainda hoje. Mas tem força para ir adiante? Olha, as lideranças veem a sessão de hoje como uma grande oportunidade de dar um troco no Supremo Tribunal Federal pela tentativa do Supremo de impor uma regra, por exemplo, sobre o aborto, sobre o marco temporal, né, na demarcação das terras indígenas. Essa pressa confronta com a tentativa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de passar ares de harmonia, dizer que o texto que está sendo votado no Senado foi feito a muitas mãos, inclusive com a participação dos próprios ministros do STF, já que tem magistrado também que tomou aí um chá de humildade e entende que esses pedidos de vista a perder de vista ou então essas decisões monocráticas estavam mesmo saindo da casinha, né? Estavam se excedendo nestas tentativas de impor regras por decisões individuais ou tirar processos de julgamento no plenário por pedidos de vista que nunca voltavam para a discussão, pelo menos em tempo hábil.
Há integrantes ali da cúpula do Senado, auxiliares de Rodrigo Pacheco, que dizem que esse texto é um texto de consenso. Havia pedidos até mais duros para fechar o cerco, reduzir os poderes do STF. O que está passando aqui, depois de conversas com os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem uma concordância entre os poderes. Então, há esta tentativa de Pacheco e alguns de seus aliados de mostrar esse lado harmônico de um poder tirar poder do outro, né? Mas para algumas dessas lideranças é hora de dar o troco pela retirada das emendas secretas naquele julgamento que o Supremo Federal fez e acabou reduzindo as oportunidades de manobra financeira, de utilização do orçamento. Está na pauta, Elisa. O que significa isso? Teoricamente, começa a contar o prazo, como a gente viu a Carol Rosito falando, mas tem liderança hoje de manhã trocando mensagem com alguns desses líderes, especialmente da oposição, dizendo é a nossa oportunidade de já votar hoje e, abre aspas, arrematar esta questão. É que semana que vem tem feriado. Havia um acordo de líderes para que esta votação só acontecesse, este é o acordo até aqui, só aconteça depois do feriado, lá para o dia 8 de novembro. O próprio Pacheco falou desta data, mas tem liderança pressionando, inclusive pedindo para que o autor do texto, Oriovisto Guimarães, feche um novo acordo com Rodrigo Pacheco e antecipe esta votação ainda para esta semana e resolvam, arrematem o texto já no plenário agora.